Gente, vamos seguindo aqui então. Eu fiz um. Não foi nem um texto, né? Foi só um abre. Mas o governo Lula termina o primeiro ano de uma maneira bastante positiva e eu não tô sendo aqui nem leviana, tá? Os números mostram. Claro, melhorou pra quem também, né? A gente precisa se perguntar a respeito disso, né? Mas vamos ver aqui, lá na Folha Democrata eu escrevi: Lula tem razões para comemorar o ano de 2023. Algumas impressões com o boletim do PT. Vamos enumerar aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem toda a razão para considerar o 2023 um sucesso pós-destruição de Jair Bolsonaro. Depois da pandemia da Covid-19, o PIB deve crescer 3%. Esses dados não são oficiais ainda, tá, gente? É projeção. O Brasil já é a nona economia do mundo para o FMI, na frente do Canadá, e os indicadores são positivos. Uma reforma tributária foi aprovada e resta saber se o arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad funcionará. O boletim do PT que a Folha Democrata recebe faz um bom resumo. Reproduzimos ele logo abaixo. Durante a última live, conversa com o presidente de 2023, que foi ontem, Lula disse nesta terça-feira que o Brasil está terminando o ano de forma excepcional, com um povo mais otimista, previsão de crescimento econômico de 3%, queda do desemprego e da inflação, salários maiores, comida mais barata e respeito recuperado no cenário internacional. Segundo ele afirmou, foi dado um passo gigantesco para que o país volte a ser civilizado, com a distribuição de riquezas para a melhoria da qualidade de vida da população. Não poderia existir nenhum cientista político, nenhum analista político que pudesse imaginar que a gente fosse chegar no final do ano na situação promissora que nós estamos chegando. Uma situação, sabe, bonita, o povo mais alegre, o povo com mais esperança, o Brasil crescendo, o desemprego caindo, o salário aumentando, o preço da comida baixando, o Brasil voltando a ser mais respeitado no mundo. Disse o presidente ao jornalista Marcos Uchoa da ABC, ao lado da sua esposa Janja Lula da Silva. O presidente afirmou ainda que tudo isso é uma coisa muito prazerosa para quem herdou o Brasil que eu herdei, destroçado, vindo de uma pessoa negacionista que não acreditava em nada e que não fazia nada de bom, em uma referência ao inelegível de extrema-direita Jair Bolsonaro. Aqui eu faço uma pausa rápida pro que eu tô falando, que é o seguinte: eu concordo com o Lula, acho que foi um primeiro ano muito importante. Eu só quero lembrar de uma coisa, que eu me filio sim a essa crítica à esquerda que fazem desse governo. Parte desse crescimento que nós tivemos nesse ano também foi fruto, e a gente tem que ser honesto aqui intelectualmente para admitir para as pessoas que estão nos assistindo, ele é um reflexo das emendas parlamentares também que o Bolsonaro liberou na reta final do governo dele. Então não está errado Davi Decache quando ele diz que parte do êxito econômico do Lula vem também de decisões tomadas pelo genocida lá no ano passado, a respeito do gasto público. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Então eu tô fornecendo para vocês aqui, gente, uma análise equilibrada com fatos, inclusive com fatos aí para vocês entrarem em conflito, para a gente ficar bem por dentro de todas as informações. Eu sinceramente agradeço a Deus por esse ano. Acho que o governo tem ido bem. Os ministros estão todos muito dedicados. Acho que o trabalho que os líderes fizeram, que o Fernando Haddad fez, o Congresso Nacional foi extraordinário para a gente conseguir aprovar tudo que está sendo aprovado. Fazer uma reforma tributária no regime democrático é uma novidade no Brasil. É uma novidade no Brasil, e é mesmo, e nós conseguimos isso, disse Lula. É uma vitória do Haddad com o Arthur Lira, por incrível que pareça, né, gente? Apesar do Centrão ser essa tragédia. Tô vendo aqui um comentário, como é que é, Sérgio Mota? Todo dia afirmo que o Paulo Guedes, economista posto Ipiranga, tem que rasgar o diploma de economista inútil. A Márcia Sensitiva acertou mais que o Paulo Jegues. Sempre vem com herança do governo anterior, seja boa ou ruim. Exatamente, Jéssica. E é o que preocupa os críticos do arcabouço, porque o que o Haddad está propondo, e é uma coisa que a gente tem que ser sincero, eu acho que o Haddad está sendo bem intencionado no final das contas, tá, gente? Mas a medida do Haddad é fiscalista. Quando ele propõe o déficit zero, quando ele propõe esse equilíbrio neoliberal, pode ser que a gente tenha um crescimento muito menor no ano que vem. É matemática, gente. Não é nem assim. Eu perto do Davi Decache, eu estou com boa vontade com o Haddad. Tem setores do PSOL que têm criticado muito mais essa questão aí do equilíbrio das contas públicas, defendendo, na verdade, as medidas anticíclicas que o Manteiga teve na crise de 2008. Os números positivos citados durante a live são resultados de muito trabalho, iniciado ainda no período de transição do governo, quando Lula foi levado a governar antes mesmo de tomar posse.
em razão da situação caótica em que se encontrava o país, com várias políticas públicas destruídas, sem orçamento para serem executadas em 2023. Neste contexto, Lula conduziu uma negociação com o Congresso que resultou na aprovação da chamada PEC de transição, que garantiu os recursos para o governo recém-eleito. Olha aí o tweet da Glaze. Depois de sair do top das 10 maiores economias do mundo com Bolsonaro, ultrapassamos o Canadá e agora somos a 9ª economia. A partir daí, o que se viu é muito trabalho e compromisso. Dezenas de políticas públicas foram retomadas e fortalecidas a partir de uma estratégia que o governo busca conciliar desenvolvimento econômico com inclusão social. Vamos para o Bolsa Família. Nesse sentido, uma das políticas mais emblemáticas é o Bolsa Família, relançado por Lula para combater a pobreza, a fome, a evasão escolar e outras mazelas sociais, ao mesmo tempo contribuindo significativamente para reaquecer a economia, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ver aqui o comentário da Jéssica, como é que é? Tinha que ter combinado melhor com o resto do governo. Pois é, vamos ver aí como é que vai ser esse próximo ano. Com 20 anos de criação, celebrados em outubro, o programa hoje atende mais de 21 milhões de famílias. Cada uma delas recebe em média R$ 677 por mês, o equivalente a um total de 14,26 bilhões mensais, repassados pelo governo federal. Aumento real do salário mínimo, outra ação importante do governo para dar dignidade aos trabalhadores e ao mesmo tempo fazer a roda da economia girar, foi a política de valorização do salário mínimo que o presidente Lula havia prometido restabelecer. Embora a Constituição defina que o salário mínimo deve ter reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, essa determinação foi descumprida pelos governos de Jair Bolsonaro e Michel Temer, que acabaram com a política de valorização. Durante esse período, o valor foi corrigido apenas pela inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, dos 12 meses anteriores. Lula começou a cumprir a promessa em 1º de maio, com a publicação de uma medida provisória que aumentou o salário mínimo para R$ 1.320. Esse valor passou a vigorar naquele mês, correspondeu a uma alta de 1,38% em relação ao vigente em abril, 1.302, e 8,91% em relação a de dezembro de 2022, de 1.212. Em 5 de maio, Lula encaminhou ao Legislativo o projeto de lei que oficializou a retomada da política de valorização do salário mínimo. Ambas as propostas foram aprovadas por parlamentares e sancionadas pelo presidente da República. Diante de novas regras, a remuneração passou a ser corrigida pela inflação e também pela taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, dos 2 anos anteriores. Caso o PIB não apresente o crescimento real, o salário mínimo será reajustado pelo INPC. Com base nessa política, o salário mínimo a partir de janeiro aumentará para R$ 1.421, conforme o anunciado pelo Planalto. O novo valor representa um aumento de R$ 101, ou 7,7%, frente ao atual de R$ 1.320. Aumento da faixa de isenção do IR. Na outra frente, o governo atualizou as regras de cobrança do imposto de renda para deixar as pessoas mais isentas. Até abril, quem ganhava acima de R$ 1.903 era obrigado a pagar imposto. Agora só vai pagar quem ganhar mais de R$ 2.640 por mês, conforme o compromisso do presidente Lula. Até 2026, a isenção será para quem recebe até R$ 5.000. O Desenrola, outro programa importante. Em outubro, quando o Banco Mundial revisou de 1,2% para 2,6% a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2023, a instituição destacou que um dos fatores que mais contribuíram para o fortalecimento do PIB foi a criação do Desenrola Brasil, programa voltado à renegociação de dívidas e que também foi uma das promessas do presidente Lula. Até 6 de dezembro, segundo o Ministério da Fazenda, o programa federal lançado em julho já havia possibilitado a renegociação de 29 bilhões em débitos, permitindo 10,7 milhões de brasileiros voltassem a ficar com o nome limpo, totalmente reabilitado como consumidores. Comida na mesa do povo, por meio de ações voltadas para o fortalecimento da produção do campo, o Plano Safra 2023-2024 e o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024. Um é do Ministério da Agricultura, o outro é do Desenvolvimento Agrário, que é do Paulo Teixeira. Este último, retomado por Lula, além de medidas para melhorar a logística de escoamento dos produtos, o governo fez
com que os preços dos alimentos despencassem no Brasil. Essas ações têm sido importantes para garantir a comida no prato de milhões de brasileiros, uma situação totalmente inversa verificada durante o governo passado, quando imagens de pessoas na fila do osso revirando lixo em busca de comida chocaram o país e o mundo. O cenário deve ficar melhor ainda com a histórica aprovação no Congresso da reforma tributária, que, entre outros instrumentos para garantir justiça social, prevê alíquota zero de impostos para a cesta básica de alimentos. Queda da inflação. A redução dos preços dos alimentos foi um dos principais fatores que contribuíram para uma consistente trajetória de queda de índices de inflação, verificada ao longo de meses. A expectativa para a inflação deste ano recuou mais uma vez no boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na segunda-feira, com as previsões de analistas de mercado. A projeção passou de 4,51% para 4,49%. Um mês antes, a mediana era de 4,55%. Fala, Eliana Diniz. Bom dia! Redução do desemprego. Desemprego no Brasil fechou o trimestre móvel terminado em outubro com o menor índice desde fevereiro de 2015 de 7,6%, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A produção desocupada chegou a 8,3 milhões de pessoas, já os de ocupados são de 100,2 milhões. Recorde da série histórica, iniciada em 2012. Empresários reclamam dos juros altos. Ainda na cadeira de presidente do Banco Central, graças à lei que conferiu autonomia à instituição, o bolsonarista Roberto Campos Neto, ó, o PT metendo pau no Roberto Campos Neto, né? É um clássico aí do partido. O bolsonarista Roberto Campos Neto, da mesma forma que seus aliados no Congresso, se esforça para sabotar o governo Lula em uma demonstração de total descaso com o futuro do país e o bem-estar do povo. Campos Neto, mais preocupado em favorecer os rentistas que ganham fortunas com a especulação financeira, manteve de agosto de 22 a agosto de 23 a taxa básica de juros, a Selic, no patamar extorsivo de 13,75% ao ano, o que fez do Brasil o país com os maiores juros reais do mundo. O bolsonarista iniciou um tímido processo de redução do índice em agosto, embora sucessivas quedas de inflação permitam um ritmo maior. Atualmente a Selic está em 11,75%, um nível ainda considerado alto pelo setor produtivo, que tem reclamado da postura do Banco Central. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, por exemplo, considerou o excesso de conservadorismo a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, do BC de manter o ritmo de redução da Selic em 0,50 ponto percentual a cada reunião do órgão. O cenário de controle da inflação justifica plenamente a redução da Selic em ritmo mais acelerado, e é isso que o CNI espera que seja feito nas próximas reuniões do Copom. É preciso e é possível mais agressividade para que ocorra uma redução mais significativa do custo financeiro suportado por empresas e consumidores, disse o presidente da CNI, Ricardo Alban, após a reunião do Copom realizada neste mês.